Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Tiragens de Tarô. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E vamos para mais uma tiragem semanal, né? A gente está entrando mais uma semana e eu vim trazer mais uma tiragem para vocês. Aqui a gente tem... Como funciona? Aqui a gente tem 3 montinhos. Esse daqui e esse daqui. E você vai escolher um desses montinhos e vai receber a sua previsão para a sua semana, tá bom? Aqui a gente hoje vai usar um tarô e um baralho cigano, tá bom? E eu espero que venham coisas muito positivas para a sua semana, tá bom? Escolhe aí com calma, pensa, não precisa, se você quiser pausa o vídeo, né? Não precisa pressa, tá bom? Que esse vídeo não vai sair pulando, tá bom? Vamos lá. Montinho número 1, vamos começar por esse. Deixar isso daqui para cá. Esse daqui para cá também. E vamos começar com esse. A gente tem aqui os caminhos com a carta do julgamento. Eu já vou dizer aqui que essa semana, coisas do passado tendem a voltar na sua vida. Quando a gente fala da carta dos caminhos, né, geralmente a gente está falando aí do seu próprio caminho, da sua própria vida. Quando a gente combina isso com a carta do julgamento, que fala sobre volta de coisas, fala muito sobre o passado. Então, coisas do passado que estão voltando, né, coisas que vêm à tona do passado, pessoas que podem vir, ou até mesmo situações que não foram esclarecidas, que não foram resolvidas, ou que até foram deixados de lado, tá? Do seu passado, tá bom? 6 de espadas, 7 de espadas. Vou tirar aqui mais uma, né, para finalizar. Dois de copas. O que a gente pode estar falando aqui de situação? Pode ser um amor do passado que esteja voltando para a sua vida, né? A carta do dois de copas aqui me deixa. Ou aqui coisas relacionadas a você deixar o passado, porque a gente tem 6 de copas, 6 de espadas e 7 de espadas. Pode ser que você esteja deixando alguma coisa para trás, um passado, uma coisa muito difícil, ou pode ser que coisas do passado estejam voltando, tá? Eu vejo aqui essas duas situações, você deixando coisas do passado para trás e tentando seguir uma nova vida, pode ser com uma nova pessoa, né, em contextos de relacionamento, você querendo deixar o passado e se relacionar com uma nova pessoa, ou estando em busca de uma nova situação, ou de um novo caminho, ou até mesmo de um novo recomeço. O Sete de Espadas vai falar aqui de uma coisa meio... você tentando fazer as coisas um pouco mais... não as escondido, mas um pouco mais recluso. Tipo assim, eu não vou contar pra ninguém que eu tô deixando essa situação pra trás e eu vou deixar por minha conta mesmo. Eu vou fazer tudo quietinho, no meu canto, sem, sem chamar a atenção das pessoas, para não chamar atenção, né? Que a gente já tem a carta da foice, falando mesmo dessa coisa, né, de cortar coisas com o passado, situações do passado. Opa, gente, desculpa a minha câmera, hoje ela tá insuportável. Opa, do passado, situações assim, a gente já vem a carta da foice, né, falando de corte. Acho que é muita situação de deixar o passado também, né, 9 de copas, 4 de copas, 10 de copas. Pode aqui estar falando também de situações familiares, 3 de paus. Olha, aqui pode estar falando de situações familiares, tá? Você
tendo que deixar alguma situação familiar para trás, muito por causa de fofoca, ou muito por causa de um disse-me-disse, né? De uma fofoca do passado que te afetou muito, ou de uma coisa relacionada a um terceiro, uma terceira pessoa te machucou muito e você está tentando deixar essa situação para trás, tá bom? Aqui tá falando muito de carta de copa, é muita emoção, tá? É uma semana talvez aqui que você tenha que abandonar uma situação, por exemplo, que pareça ser muito festiva, que pareça ser muito bom, estar num grupo de pessoas muito boas, mas que às vezes não acrescenta muito em você, não acrescenta numa relação, não acrescenta num relacionamento, ou que não acrescente na sua própria vida. Você fala assim, olha, aqui parece ser muito bom, parece ser muito confortável, mas eu estou vendo aqui que essa situação não está acrescentando, às vezes, muito porque é muita coisa, é muita falação, mas que na vida prática não se aplica na sua vida, tá? Pode ser isso num relacionamento, que a gente vê aqui 9 de copas, 2 de copas e 10 de copas. Pode ser uma situação familiar, onde que você veja que tudo tá, hoje, essa semana está muito bom, mas você não está no clima, você quer resolver um problema, uma coisa do passado está voltando, e você precisa, né, tá mais sozinho, mais recluso, ou você necessita fazer as coisas sem muita gente falando no seu ouvido, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, às vezes a gente começa a falar e começa a vir um monte de pitaco na nossa cabeça, né? É essa mensagem que eu vejo aqui para você que escolheu o monte número 1, tá bom? Espero que essa mensagem tenha ressoado com você. Tá bom? Vamos agora para o monte número 2. Os enamorados. A montanha. Nossa. Olha, aqui eu já vejo uma situação não de escolhas, mas eu acho que essa semana para você, monte número 2, é tomada de decisão difícil, tá bom? Talvez você fale assim, essa semana eu tenho que resolver muito pepino já, muita coisa, né, tá batendo a porta, e essa semana eu vejo principalmente isso, você tendo que tomar decisões difíceis, né? Acho que pode ser que para um bem maior, né, ou até mesmo uma questão de prioridades, né? Mas eu vejo isso, tomada difícil de decisões, mais de uma decisão para fazer ao mesmo tempo. Página de espadas, 7 de paus. Vamos lá. Tomada de decisões difíceis. Essas decisões talvez tenham que ser feitas no âmbito de trabalho. E eu vejo aqui uma coisa muito 7 de paus. 7 de paus é confusão. Com o 2 de ouros vem falando de confusão no trabalho. Tomar cuidado com confusões no trabalho. Talvez essas decisões difíceis que você venha ter que passar essa semana estejam muito relacionados ao trabalho, tá? Você fala assim, nossa, eu tenho que tomar essa decisão. Essa decisão talvez não seja a mais fácil, mas seja a que vai me deixar mais em paz. Sabe aquela decisão? Não é a mais fácil, mas é que vai me obter a paz de espírito necessária. E aqui a gente vê um pajem de espadas. Pajem de espadas vem falando de fofoca, né? É uma coisa, mensagem muito voltada à fofoca, tá? Então pode ser que tenha que tomar cuidado com fofoca para não gerar confusão, tá? Até pode ser que você tenha que tirar uma coisa assim, uma pessoa que faça muito fofoca da sua vida, né? Essa seja a decisão difícil. Essa decisão difícil pode ser pode ser pautado num relacionamento, né? Uma pessoa que fica de muito leve trás, que traga muita confusão. Aqui, ó, os pássaros. Fofoca.
Gente, os pássaros falam muito de fofoca mesmo, tá? Foi na semana passada que eu soltei um vídeo falando a mesma coisa, de fofoca. Mas aqui também falando que essa semana você vai estar rodeada de pessoas, tá? 7 de paus. E os pássaros me vêm falando isso. Você cercado de pessoas, tá bom? Olha aqui. 9 de espadas. Cercadas de pessoas. 3 de espadas. 7 de copas. Nossa, e 6 de paus. Essa semana tem, tipo assim, essa semana você vai falar assim, ufa, consegui, né? Tinha muito desafio, mas eu consegui. Aqui, quando a gente finaliza com 6 de pau, vem falando de vitória. Talvez essa semana você tenha que fazer essas decisões difíceis, mas no final da semana você fala assim, consegui. Consegui, finalizei a semana, não sendo fácil, porque aqui a gente tem 2 cartas muito as mais complicadas do tarô, né? 9 de espadas e o 3 de espadas aqui, que vem falando sobre, reforçando sobre essa decisão difícil que é para ser tomada, mas vem aqui os pássaros, mas vem um 6 de paus, desculpa, falando de vitória, tá? Acho que as outras cartas aqui que vieram complementar o 9, o 3 e o 7 vem reforçando isso. Junto aqui com o 7 de paus vem falando dessa coisa muito difícil, múltiplas coisas talvez de decisão para tomar, né? Os namorados já vêm falando dessa decisão difícil. Talvez aquela coisa não seja a mais fácil, seja a que mais vai doer, mas no final você vai se ver livre dessa situação do que ficar postergando, tipo, que nem arrancar band-aid. A gente pode fazer isso rápido ou fazer isso postergando a dor. Os pássaros vêm me confirmando isso, fofoquinha, muita picuinha, e você cercada de pessoas, né, com muitas pessoas, muitas coisas na sua cabeça, mas que no final você vai falar assim, ufa, consegui. 6 de paus, vitória. Vitória, inclusive, sobre alguma questão do trabalho, tá bom? Uma vitória sobre uma questão do trabalho. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Sobre dessa tiragem. Vamos para o último montinho, montinho número 3. O Imperador com os Ratos. Gente, o Imperador aqui, os ratos vêm falando sobre desgaste, tá? Eu acho que aqui, se você tá numa posição de líder, de liderança, pode ser que a sua liderança esteja muito desgastada, você esteja tendo muitos atritos com as pessoas, tá? Com pessoas... Com pessoas ou até mesmo com situações, talvez que até sejam da sua competência, mas que você não está sabendo resolver, não está sabendo lidar. Essa semana aqui você tem que tomar um pouco mais as rédeas na sua mão, tá bom? Vamos lá. O chat vem falando desses desgastes da vida, principalmente se você tem uma posição de autoridade, uma posição de líder. Página de espadas. Vamos ver mais o que o tarot traz. Cavaleiro de ouro. 10 de ouros. Olha, essa coisa pode estar desgastada na família. Nossa. Alguma situação do trabalho, alguma situação da família que está desgastando você muito, tá? Aqui eu vejo, se você tem se você tem uma posição de liderança, num cargo de chefia, ou até mesmo você seja um superior hierárquico, eu vejo sua liderança um pouco desgastada. É aquela coisa, não dá para agradar todo mundo, mas dá para tentar fazer o melhor possível com todos. Até mesmo o imperador, né, vem falando sobre autoridade, né?
Vejo aqui principalmente que pode estar, sua autoridade pode estar desgastada, né, na empresa ou nesse contexto também. Pode ser um contexto familiar, né, de que você tenha, seja uma pessoa, né, que dá as ordens na família e a sua situação esteja muito desgastada. Carta da Estrela vem falando de esperança. A carta da Estrela, além de falar de esperança, vem falando de um guia. Então você pode falar assim, procurar uma pessoa que já tenha passado por essa situação, pode falar de um conselheiro, pode falar de uma pessoa que já é mais experiente, que já é mais velha e que pode, inclusive, ajudar você, entendeu? Vejo principalmente isso. Pessoa mais velha, mais sábia, uma pessoa que já passou por essa situação de desgaste de liderança e você ter que procurar essa pessoa. Opa! Três de paus, página de paus, as de copas, 5 de copas. Aqui vem um reforço àquilo que eu falei. Talvez você pergunte assim, eu não gosto muito de pedir ajuda. O Trás de Paus vem falando de uma carta de orgulho junto com o imperador aqui. Eu sou aquela pessoa que não gosta de pedir ajuda. Mas aí você tem que avaliar o que é melhor. Pedir ajuda e se manter, ou às vezes até sair fora. 5 de copas, aqui vem falando isso. Você ter que sair fora, você ter que, às vezes, ter que ser remanejado de setor, às vezes, inclusive, ser demitido. Então, aqui vem falando tudo sobre uma questão também de prioridade. Você vê uma pessoa, você identificou uma situação que você está perdendo muito, ir lá se aconselhar com aquela pessoa, se aconselhar com uma pessoa que já passou por isso, ela te dá o caminho das pedras, fala assim, ó, faz isso, se não der certo depois faz isso, ou até mesmo juntar com outro superior hierárquico seu e falar assim, me ajuda nessa situação, me ajuda nesse pedido. Aqui a gente vê 2 páginas, né? Página de espadas e página de paus vem falando de coisas rápidas. Pode ser que essa situação tenha que ser resolvido um tanto quanto rápido, tá bom? Um tanto quanto depressa. Carta de paus fala de coisas rápidas para que essa situação não venha a se agravar ou até mesmo fique um pouco, como pode ser, um pouco mais grave, um pouco mais vamos dizer assim, até um pouco mais. Ai, gente, fugiu a palavra, desculpa. Quando voltar, eu continuo. Mas aqui as coisas têm que ser resolvidas um pouco mais rápido. As de Copas já vem me falando aqui que essa situação necessita de um pouco mais. Uma coisa um pouco mais coração. Não precisa ser aquela coisa água com açúcar. Mas às vezes as pessoas falam assim, não, tem que ser água com açúcar que você dá lá? Não. Mas um pouquinho de sensibilidade para entender a situação dos outros, tá bom? Até mesmo a sua própria situação, tá bom? Gente, espero que tenham gostado. Esse foi o último montinho. Tentei aqui trazer as previsões para vocês da semana, como é que vai ser. Espero que tenham gostado. Deixa um like, deixa um comentário. Outra, se você gostou desse baralho aqui, eu tenho um unboxing dele, tá? Eu vou deixar o link na descrição. É um unboxing esotérico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!